Alô, amigos do Fantasy da Modifaz. Estamos de volta aqui para o nosso podcast número 2 do Fantasy Basket Modifaz. E mais uma vez estou eu aqui, Luiz Gustavo, da LG Marketing Virtual, e o nosso amigo Marco Ferreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marco. Fala, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá para mais um, né? Mais um podcast nosso aqui, falar um pouquinho de fantasy de basquete. Pois é, Marco. E como de praxe, vamos começar com as nossas novidades da NBA. Vamos lá, né? Acho que a novidade mais bombástica agora é o novo shape do Doncic, né? Luka tá aí agora magrinho, fortinho, e eu até acho que é inteligência artificial isso aí, não tô acreditando muito nisso aí, não. Mas isso aí valoriza muito mais o jogador, né? Então, muita gente acreditando. Agora, vamos pensar, né? Será que ele com esse shape agora vai conseguir jogar o mesmo que ele jogava com a barriguinha? Tem jogadores assim que melhora fisicamente e piora em números, hein? O que você acha, Luiz? Eu sou um fã incondicional do Doncic e tô assim muito animado para ver ele nesse shape. Eu já sou da posição de que gordinho ele já fazia o que fazia, ele voando do jeito que para mim ele vem para uma temporada de MVP com sobras, mas eu sou torcedor do Lakers, né? Isso aí acaba trazendo um pouquinho de clubismo para a história, mas na minha opinião, para efeito de fantasy, Doncic se elevou aí, se ele já era considerado talvez top 3 aí do Fantasy, eu acho que ele galga mais uma posição acima na prateleira. Não, excelente, excelente. E agora a próxima notícia é com você. E aí? Na verdade, a notícia que eu queria trazer é a situação do Jonathan Kuminga, né, que é um jogador assim que se espera muito, que ele mesmo fala que é limitado pelo que o Golden State Warriors faz com a carreira dele, que deixa ele muito no banco, deixa ele em segundo plano, e que ele pode ser uma super estrela, isso é a opinião dele, e segundo rumores aí, ele está prestes a ser negociado com outra equipe. Agora o Warriors está com paciência e pede paciência a ele, que ele vai ser negociado agora pelo preço correto, né? Então, Kuminga é um jogador que já está aí sendo precificado nas nossas free agents, e esse preço pode sair caro ou barato, dependendo de onde ele for parar. Então, essa movimentação deve acontecer, o Warriors deve negociar o Kuminga, e vamos ver se o encaixe dele na nova equipe vai fazer com que ele estoure nos números ou que ele se mostre equivocado com o próprio potencial de crescimento. Quem já Falar sobre o joga, né, Kuminga. o nosso fantasy aqui há mais tempo, né? O Kuminga foi draftado muito bem no draft de calouros. Muita gente apostou nele, né? Até ele estava sendo draftado no top 5. E ele confia muito nele, né? O Golden State não muito. Vamos ver se uma troca agora aí pode fazer ele mostrar esses números que ele realmente acredita ter, né? Porque ele não acha, ele tem certeza, né? Que ele acredita ter, ou se realmente o Golden State estava correto dessa estrutura que estava sendo montada para ele. E por falar em Golden, né? Vamos aproveitar e falar também da possibilidade do Giannis ir para lá, né? Uma super estrela, mais uma, né? Que o Golden está tentando trazer. E essa é uma dúvida que eu tenho. Tantas estrelas juntos, antigamente eu falava assim, cara, muita estrela junto não traz número. Mas queimei a língua quando eu vi aquele trio montado no Brooklyn Nets, né? Que foi, acho que, as melhores temporadas de Kyrie, James Harden e Kevin Durant, quando os três estavam juntos. O time não virou nada na NBA, mas em termos de fantasy, os três traziam números assim inacreditáveis. E olhando a estrutura do Golden hoje, será que esse novo trio que eles estão montando lá vai ser bom para o fantasy? Para terminar, Marco, eu queria falar sobre um jogador que a gente já trouxe no podcast passado, que é o Ben Simmons, que muita gente ainda torce para ver o Prime Ben Simmons, né? Que jogou tão bem no Sixers por um momento e por algumas situações acabou tomando decisões ruins na carreira e passou por vários times sem jogar aquilo que todo mundo imagina que ele pode, e segundo rumores recentes, ele está a qualquer momento de ser trocado novamente. E aí o Ben Simmons, no Prime, também é um jogador de fantasy sensacional.
O que é que você acha, Marco? Então, eu sou fã de Ben Simmons, ainda sou fã dele. Acredito que por todos os lugares que ele passou, ele ainda joga na posição errada. Ele era um jogador comparado com o LeBron. E eu não sei em que parte da carreira ou em que parte de alguma franquia acharam que ele era um armador, cara. Eu ainda acho que ele tem que jogar numa posição mais à frente ali, mais próximo do garrafão. É um jogador que tem uma defesa incrível, incrível. E aí muita gente fala assim, mas ele não tem arremesso, cara. E Giannis também não tem arremesso. Ele joga mais próximo do garrafão e é exatamente o que ele precisa. Acho que uma nova franquia para ele que tente pensar nisso. Ele entrou no momento ali no Philadelphia, que já tinha uma estrutura montada e precisava de um armador. E aí colocaram ele lá e daí em diante ele ficou ali. Ele tem um bom passe, mas ainda assim não vejo ele como um armador de uma franquia. Ele precisa sim de uma nova cara, um novo vestiário, um novo ambiente e se ele quiser, Boston Celtics está de portas abertas para ele chegar lá e ajudar a gente, viu? Apesar que esse ano o Boston Celtics está recebendo qualquer um que quiser ir lá jogar, viu, gente? Tá no difícil. Fantasy eu tenho percebido que a galera gosta do Ben Simmons, mas ninguém está disposto a pagar caro para ter ele no time por essa incerteza de que se ele vai retomar, né? Mas assim, é claro que quando chega o final, ele é um jogador de final de draft, de free agents para mim, assim, no visual, né? Ninguém vai no começo nele, mas quando começa a assim, diminuir os jogadores, ele vira um jogador a ser disputado entre o resto de fantasy, né? Acaba saindo caro, porque o que sobra ali, o dinheiro não precisa economizar no fantasy, né? Diferente da vida real. E aí a galera vai com tudo nele ali e acaba saindo preço caro, né? Se alguém fosse barato no início, talvez até pegasse ele finalizando nossas novidades e aproveitando falar de free agency. Nossas ligas, que na semana passada a maioria estava ainda falando de draft, hoje o tema principal da maioria das ligas já é free agency. E aí, a Free Agents talvez seja um dos momentos mais legais do Fantasy, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho, tanto desse momento da Free Agency, como é legal, como a Free Agency no site da Mood faz, algumas peculiaridades. Bom, vamos lá, né? Eu sempre falo que no Fantasy a gente tem 4 eventos. O primeiro evento é o draft. O segundo é a free agency. Essas coisas são aquela coisa que a gente tem que parar tudo para poder participar, né? Porque são eventos. Depois são as playoffs e as finais, óbvio, né? Que tem. E na regular é quando a gente monta o primeiro time ali. Temos uma novidade, né? Que agora na regular a gente vai ter a copinha, então nós vamos ter esse evento também, com um evento tiro curto ali, que vai ter uma copinha que vai valer um título ali, que as ligas vão decidir ainda qual que vai ser o benefício desse título. Então a gente já tem esses eventos que são importantes, né? Na temporada. Então, e falando um pouco de free agency, né? Atualmente no site a gente está só com uma liga que está rolando, mas agora já todo mundo se preparando agora para agosto, para free agency de agosto. A gente vai acontecer o quê? Algumas dicas para o pessoal. Primeiro, como utilizar e aproveitar ao máximo os dados que o site já fornece. Na aba Free Agency, a gente tem uma aba lá dentro chamada Dados FA. Na Dados FA, você consegue ver os jogadores por ordem de salários do site. Então, os jogadores que têm salários mais altos, pela lógica, deveriam ser os jogadores melhores, né? Então, você consegue acompanhar isso aí, vendo eles por ali, podendo até ordenar por nome, posição e tudo mais, fazendo filtros, né, para poder buscar aquilo ali. Um detalhe da free agency que é muito importante. As posições que estão ali são as posições dos jogadores que estão na franquia. Se caso você roubar o coleguinha na free agency e o jogador for para sua franquia, as posições mantêm. Porém, se o coleguinha dispensar o jogador, ele volta para a posição original. Então precisa ficar atento com isso, porque às vezes um jogador está lá. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o Vitor Wembanyama vá para free agency. Ele hoje no site, na maioria das franquias, ele está como PFC. Por quê? Porque em algum momento ele jogou de PF. Porém, hoje ele já não faz mais PF. Então, se o jogador está dando lance nele e ele for dispensado, ele vai ser simplesmente center.
ele não vai ter mais o PF. Então você precisa analisar muito isso com calma, porque às vezes, mas eu dei o lance, ele era PFC, e agora não é mais, porque o GM que estava com ele dispensou ele. Então ele perde essas posições. Toda vez que um jogador é dispensado, ele volta para a posição original dele. E aí você precisa ver se ele tem uns números novamente para ganhar essa nova posição. Além disso, ali você tem a aba times, que você pode acompanhar quantidade de slot disponível, quantidade de cap disponível, quanto já foi gasto de cap. Ligas que têm sua particularidade. Nós temos aqui ligas que têm salário por temporada e temos ligas que é por salário total. Então, ligas que são por salário totais, ela tem ali, se eu der 5 milhões por 3 anos, vale mais do que, por exemplo, eu dar 6 milhões por 2 anos, que daria 12 milhões para 15. Porém, quando é por ano, os 6 milhões por 2 anos vale mais do que o 5 por 3, porque vale aquele ano ele deu 6, o outro deu 5. Então, precisa entender a dinâmica de cada liga para que vocês possam fazer os seus lances e entenderem no contexto total como funciona. Salários progressivos e regressivos, linear, quando a liga tem essa possibilidade, verificar lá no cálculo qual que é o salário que você está dando naquele ano, quanto que o salário vai terminar, se é progressivo, se é regressivo, ter esse cuidado para entender também a longo prazo como sua franquia vai ficar. Às vezes eu vou dar um lance aqui no valor total, que o salário inicial é 26 milhões, mas ele vai terminar com 60. Aí, às vezes, eu estou pagando 60 milhões num jogador que não tem mais jeito. Aí você vai dispensar ele, a multa dele é absurda. Então, tem esse cuidado também de entender como funciona essa dinâmica. E aí, Luizão, você já participou de alguma FA no nosso site? O que você acha? Já participei de várias, né? E aí, assim, o que eu queria trazer era para os nossos, principalmente para quem está chegando agora na plataforma, quem está chegando agora no Fantasy da NBA Dinastia, né? Que é o mais legal. E esse Fantasy faz com que aconteçam muitas coisas interessantes na Free Agency. E, assim, já vi pessoas saírem revoltados da Free Agency. Eu acho que você tem que ter muita resiliência na Free Agency, que você tem que se preparar para ela. Você tem que ter seus jogadores já em vista, tem que ter bem noção do que pode acontecer com suas renovações, né? E aí depende das ligas que tem o restrito, o contrato restrito e das que não tem. Né? O contrato restrito traz situações bem específicas na renovação, né? Que leva uma grande vantagem para quem tem o contrato. E eu prefiro muito as ligas que têm o contrato restrito, porque para mim acrescenta uma situação de gestão a mais, principalmente a longo prazo. Né? Então, nas ligas que tenho restrito, eu gosto demais de ter jogadores restritos. Sei que pode acontecer, como em algumas ligas que eu presenciei, inclusive no ano passado, uma liga com o Marco, que alguém tentou regular a free agency, dando contratos baixos no começo para fazer com que a renovação acontecesse rápido, e foi tiro pela culatra, né? As renovações acabaram saindo mais baratas e graças ao dono da equipe, que foi sensato assim, entre aspas, né? Que foi gentil, que ajustou um pouquinho os contratos, mas poderia ter acontecido uma tragédia se fosse outro GM, de ter renovado jogadores ali como se eu não me engano, LeBron, Embiid, com Luka Doncic, né? Doncic, LeBron, Embiid, que estava na mesma equipe, e poderia ter sido renovado os três por 15 milhões ali somados. Dependendo, né? Ninguém queria botar alto para ficar com dinheiro preso no restrito, e ao mesmo tempo deram contratos de 1 milhão, de 2 milhões nas estrelas, que fez com que o mercado tivesse que se mexer. Se não fosse. Então, assim, o recado que eu quero deixar é que todos prestem bem atenção em cada ação. É por melhor intencionado que você esteja, mas você pode causar um dano não só para você, como para a liga em si. Né? Então, assim, preparem. Se quer renovar o jogador, tem que deixar uma margem boa de vantagem, porque senão você vai se estressar, vai se frustrar e vai sair revoltado da free agents como você tivesse sido um perdedor. Que não é bem assim, né? Na verdade, você tem que ter já o plano B. Às vezes, no ano passado, nesse mesmo draft, perdi Jamoran, que deram um overpay gigante em Jamoran, e eu tinha restrito nele. Aí tive que partir para o plano B. Isso aí faz parte Pode acontecer com qualquer um. Tem alguém que gosta muito do jogador, vai lá e dá um overpay e leva o seu jogador. Então, era esse recado que eu queria dar para quem está nos ouvindo ou nos vendo, que é a minha percepção sobre a free agency, e queria deixar para o Marco finalizar esse tema free agency, que
tem umas funcionalidades bem bacanas no site, né, e que podem ser aproveitadas por cada um para ter uma free agency bem legal. É isso aí. Então, assim, além das análises que a gente tem, principalmente para os novatos, tá? E para quem também tiver a curiosidade de conhecer outros tipos de estrutura, o site tem uma estrutura já pronta para testes. Então, os comissários que quiserem, né, entrem em contato com a gente monta uma FA teste para o pessoal conhecer, né, principalmente os novatos. E também as pessoas que jogam as ligas que quiserem conhecer, mesmo que não seja comissário, entrem em contato com a gente, que a gente encaixa vocês nas ligas que tem a estrutura de vocês, para que vocês possam testar. E aí, quando a gente fala em testar, é testar mesmo, gente. Dá lance maluco, pede para alguém dar lance nos seus jogadores, receba as notificações pelo Telegram, pelo e-mail, para saber se está chegando do jeito que você quer. Faz teste de dar overpay em alguém, entenda as estruturas de contratos. É uma liga teste mesmo, porque normalmente às vezes a pessoa vai para o teste e ainda quer ganhar a FA. Não é para você ganhar, não. É para você conhecer. Né? Vai lá, paga, faz igual eu. Paga lá 20 milhões no Mohamed Mobamba. Vai lá, gasta, sabe? Testa e aprende para poder chegar na FA e estar bem estruturado mentalmente do que você quer fazer. E aí, monte a sua estratégia, como o Luiz falou, é muito importante você montar a sua estratégia, conhecer o cenário. E o principal, gente, inteligência, porque se você ficar só preocupado com seus jogadores também e não regular o mercado, vai acontecer o que o Luiz falou. Você fica preocupado em renovar seus jogadores e ninguém quer regular o mercado, vai sair jogadores muito bons com salário muito baixo e isso vai dar uma desequilibrada na liga. Entendeu? Então é importante vocês também conhecerem como é que está o jogo, quem tem cap, saber regular o mercado com inteligência, conversando com os colegas, quem for a primeira vez, e quem tiver dúvida, manda para a gente. O que a gente puder fazer aqui para ajudar também, a gente vai poder estar passando aqui as informações e às vezes até orientando como pode ser feito. Tá bom? Só para finalizar, Marco, uma das coisas mais chatas da Free Agents, mas que faz parte do jogo, é quando você tá com aquela renovação, torcendo, uma renovação ou um jogador que você tá adquirindo, e torcendo para terminar o prazo, e chega faltando meia horinha e um camarada dá 100 reais a mais, 100 dólares a mais ali no seu jogador, né? Que eu já vi gente ficando revoltado ao extremo, esculhambar o coleguinha no grupo, porque fez isso, mas faz parte do jogo, é isso. O jogo a free agency do seu jogador só termina, só acaba quando termina, né? Então você tem que ter a resiliência para você depois não fazer uma inovação, somente procurar com quem esse cara tá e aí você ferra a sua franquia só para descontar, tem que ser mais esperto, né? Ter paciência, a free agency é longa, né? Pode ser longa, né? Pode ser curta, mas pode ser longa. E aí você vai ter outras oportunidades. Essa resiliência que às vezes falta faz com que realmente você tome caminhos ruins para a sua franquia no médio e longo prazo. Marco, eu queria trazer rapidamente, mais uma vez, o nosso quadro Classificados. E aí eu queria trazer aqui algumas situações de vagas, algumas situações de ligas que estão, por exemplo, tem ligas que estão para começar free agents, faltando só uma vaguinha, e você pode ser o GM dessa franquia e ter uma free agency já para se divertir aí essa semana. Então, eu vou trazer aqui agora os classificados aqui, como está a situação, e vou falar exatamente dessa liga que está precisando de um GM para finalizar o seu conjunto e vai ter um momento divertidíssimo, inclusive com contratos restritos, que é o meu tipo de liga favorito, mas entendo conheço vários que não detestam a restrição, mas faz parte, né? As ligas são diferentes, exatamente porque tem liga para todos os gostos. Então, Marco, vou trazer aqui agora os classificados. Então vamos para as vagas. Liga 9, uma vaga. Free Agents começando hoje às 18 horas. Uma vaga em um time muito bacana aí, com muito potencial. Liga Novo Mundo, é liga nova, 4 vagas. Já está em draft e free agency. Liga Leões do Fantasy, tem 6 vagas nessa liga, é uma liga em formação. E aí, Marco, trazendo um novo quadro aqui do nosso podcast, nós estamos trazendo o Courtside Countdown, que é um quadro conhecido do NBA Action, que traz as melhores jogadas da semana.
E a gente toda semana vai trazer algum item aí interessante, relevante para o Fantasy e para a NBA, que vai ser parte de uma lista de 5 ou de 10 melhores. 4, 3, 2, 1. In our courtside countdown. E essa semana eu trouxe aqui alguns nomes legais que a criatividade da galera é imensa, né, para fazer os nomezinhos das franquias, né, alguns com coisas relacionadas à NBA, outros com coisas nada relacionadas. E eu trouxe 5 nomes aqui nesse que eu gosto muito, né? Um foi até você que trouxe na semana passada, que é o Dorminaton, né? Dorminaton, que na verdade é um trocadilho com Domination, Dominaton, né? Que ia ser o Domination, que ia ser um jogador que ia chegar na NBA e dominar, né? E eu acredito, até na minha percepção, que o Dorminaton é mais cabível para o Ayton do que o Dominaton, né? Então esse nome que você trouxe aí eu acho muito bacana. Então, essa franquia é do Cássio, né? Ele joga a Liga Master League e é engraçado porque assim, o jogador está lá, né? Dormindo lá na franquia dele. E toda vez que fala do jogador, a gente lembra do nome da franquia. É inacreditável como fixou isso na cabeça de muitos gêmeos. Muita gente fala, às vezes a gente está conversando de alguma coisa e alguém manda, cara, lembrei do nome daquela franquia lá da Liga Master. Então o Cássio foi muito criativo e realmente deveria estar sim no top 5 aí. Então tem outro nome que eu gosto bastante, Marco, é o Boston Red Sox. Então, assim, foi mais uma, assim, como diria Silvio Santos, muito bem bolado, né? O Boston Red Sox é uma franquia de muita tradição no beisebol, né? Red Sox, que são as meias vermelhas lá do time, e a mudança aí para Boston Red Sox trouxe algo que a galera gosta muito e ao mesmo tempo fazendo esse trocadilho. Então é um nome também que eu acho muito criativo e gosto mais. Inclusive, assim, ligas da plataforma que trazem um contexto de inicia-se com os elencos dos times, que tem que estar vinculado ao nome dos times, traz muitos nomes legais, né? Sim. O que é que você acha desse Boston Red Sox? Você que é um adepto muito grande das franquias de Boston. O que é que você acha desse nome? Falou em Boston, a gente já torce, né? Inclusive é o campeão da Liga 31, a Dynasty, né? O David trouxe essa ideia, é um torcedor apaixonado pelo Boston. Inclusive, ele estava já para sair nos playoffs, cara. Tava tomando um 2-1 lá, que eu me lembro. Todo mundo zoando o cara e do nada ele conseguiu virar, classificou e chegou nas finais e foi campeão da liga. Eu acho o trocadilho muito bem feito, né? Muito bem feito. E no final das contas ainda foi campeão da liga. Então, o David está de parabéns aí pela escolha tanto da franquia quanto da franquia que ele torce pela NBA. Parabéns, o David. Isso aí foi o ponto falho. Trazendo mais um nome legal, Marco, eu gosto muito desse Ford Mavericks, porque ele traz mais um trocadilho interessante, que a Ford eu acho que tinha, não lembro nem se esse carro ainda, mas tinha um carro chamado Ford Maverick, que fez história no seu tempo, e aí a franquia Mavericks traz essa possibilidade desse trocadilho, né? E aí o GM foi muito espirituoso e trouxe esse Ford Mavericks. Então, o GM é o Hélio, né? O Hélio também é muito conhecido nas nossas ligas de fantasy. E foi uma ideia maravilhosa também. Esses trocadilhos são muito bons. Mais uma vez, né? Da Liga Dynasty, da Liga 31, que, como você falou, quando a gente tem essas possibilidades de falar sobre, de manter, né, alguma referência às franquias, sempre vem algum trocadilho que acaba ficando bem interessante, né? Então, a ideia do Hélio também foi muito legal. E vamos ver se ele consegue recuperar essa franquia dele para essa próxima temporada, né? Outro nome exatamente na mesma linha é o Milwaukee Bucks, né? Que Bucks, quem entende de inglês sabe que se trata de bundas em inglês, né? Então, Milwaukee Bucks, ele lembra muito o Milwaukee Bucks, mas traz uma conotação diferente e engraçada para o que eu até vi essa franquia, eu acredito que esteja tancando, ela não tá num grande momento, mas para efeito do Courtside Countdown, achei muito legal.
Rafael muito conhecido por ser um GM que troca muito, adora uma troca, né? Como a gente fala aqui, Inês apaixonado com uma troquinha. E também teve essa ideia, mais uma vez, da Liga 31, da Dynasty, onde os nomes mais criativos estão saindo dali, né? Então, aí parabéns para o Rafael também pelo trocadilho e estar aqui no nosso top 5. Por último, claro que assim, tem diversas menções honrosas que eu poderia estar citando aqui. Em cada liga tem nomes maravilhosos, né? Eu trouxe esses 5 aí porque me chamaram a atenção. Talvez seja mais assim, divertidos para mim, quanto para outras pessoas que peguem as referências, né? Eu já sou de uma geração mais para frente, sou talvez um dos veteranos aí de vida no Fantasy. E aí tenho também o Charlotte's Anatomy, que eu gostei demais, que faz uma referência à série Grey's Anatomy, né? E aí quem assistiu e quem entende um pouquinho do contexto entendeu né? A Charlotte é um nome muito assim de pessoas muito conhecido nos Estados Unidos, tem muita gente com esse nome, né? Não só o município de Charlotte na North Carolina, né? Então essa referência aí também eu achei muito legal. Inclusive, assim, aí tem diversas referências, a galera mais jovem aí que tá chegando, os adolescentes, meu filho que tá fanático pelo Fantasy aí com 17 anos, né? Então ele já pega outras referências aí que eu não pego, né? Então cada um vai ter seu gosto, mas eu gostei desse Charlotte's Anatomy. O Gabriel teve essa ideia aí, cara, e o legal também do Gabriel é que ele colocou até o mascote de Charlotte, assim, né? Ele tá com o braço quebrado ali, né? Chorando com a cara brava, né? Então, ficou muito legal essa referência dele, viu? Ficou muito bom. E agora o prometido Power Ranking de todas as ligas da plataforma Modifies. Na posição 10, Bando de Loucos, da Liga Ursal. Posição 9, Jazz São José, Liga Green Mamba. Posição número 8, CG Golds, Liga 9. Posição número 7 do nosso Power Ranking, Piratas da Colina, Liga 9. Posição número 6, Crispy Mavericks, Liga The Best. Quinta posição, Crispy Mavericks Castelão, Liga Championship Run. Na posição 4, Piratas da Colina, Liga Master. Na posição número 3, a franquia Buenos Aires Troopers da Liga The Best. Na posição número 2, San Antonio Spurs da Liga Green Mamba. E na grande posição número 1, Solzão Thunder, que tem a base do Thunder, mas também Scottie Barnes e também o nosso amigo Kristaps Porzingis. Então, Marco, suas considerações finais aí para a gente concluir o nosso podcast de hoje. Galera, mais uma vez, obrigado aí por ter ouvido nosso podcast, o visto, né? Não sei como é que vocês estão acompanhando aí. Espero que tenham gostado. Se tiverem ideias novas, tanto para o site quanto para o nosso podcast também, manda para cá, manda para a gente, vem participar com a gente aqui. A ideia nossa é fazer um podcast voltado para o Fantasy, né? Para que vocês possam ter algumas dicas de Fantasy aí e se prepararem para as FAs, draft, temporada regular, copinha e tudo aí que está vindo pela frente. Forte abraço, bom revê-los. Um abraço. Pois é, galera. Então, um grande abraço aí a todos. Espero que tenham gostado. E próxima semana estamos de volta com mais um episódio aí do Fantasy Basket Modifies. Grande abraço, galera.